Se liga nessa e vem comigo para conversarmos sobre a Quaresma. Nossa conversa vai rolar em 3 dimensões: um pouco de história, os principais textos bíblicos e o que diz a tradição da igreja. Comecemos com um pouco de história. A perseguição dos judeus a Jesus não terminou quando Jesus morreu e ressuscitou. Ela continuou. Perseguiram os apóstolos e discípulos de Jesus. Está lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Mas essa não foi a pior perseguição, pois depois os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano. Os cristãos eram presos e levados à arena, onde eram comida de leão. Foi por isso que os primeiros cristãos eram bem ressabiados e procuravam lugares seguros para se reunir e partir o pão, que era como chamavam a Eucaristia. O lugar que eles encontraram era um tanto diferente. Como os romanos tinham medo de fantasmas, os cristãos se reuniam nos cemitérios, que eles chamavam de catacumbas. Tá vendo essas gavetas aqui assim? Era onde eram depositados os corpos das pessoas falecidas. É isso mesmo. Os cristãos no início se reuniam no cemitério. Eles criavam um espaço onde eles poderiam se reunir. Mas era uma época perigosa para os cristãos. Algumas pessoas se aproximavam apenas para que pudessem prender e levá-los à morte. Outros, quando eram capturados, ficavam com tanto medo que renegavam a fé em Jesus. Esse pecado tem o nome de apostasia. Mas depois se arrependiam e queriam voltar a fazer parte da comunidade cristã. Por isso os bispos diziam que eles precisavam fazer penitência, que naquela época era andar vestido de saco e com cinzas na cabeça em sinal de arrependimento. Já pensou em sair por aí vestido de saco? E olha que às vezes eles tinham que fazer isso por mais de ano. O tempo andou e no ano de 312, o imperador romano Constantino se converte ao cristianismo. Alguns historiadores dizem que na verdade ele deu foi um golpe político. Bom, e o que aconteceu? Os cristãos, que antes eram perseguidos, passaram a ter grandes igrejas e muita gente queria ser cristão. Afinal, o imperador falava que era cristão. Essa gente toda na igreja. Você acha que todo mundo se comportava como cristão, como amigo de Jesus? Não, né? E sabe o que os padres e bispos perceberam? Que tanto os novos cristãos como os cristãos antigos tinham dificuldade de viver os ensinamentos de Jesus. 3 pecados eram os que mais preocupavam, pois são pecados públicos que precisam ser expiados publicamente. São 3. A apostasia, que é negar a fé em Jesus, o assassinato e o adultério. Então, depois de muito pensar, rezar e conversar, eles resolveram criar um tempo para que todo ano nós pudéssemos voltar à comunidade cristã. Você consegue adivinhar como eles chegaram a 40 dias? Se você lembrou dos evangelhos, acertou. Tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas falam que Jesus foi para o deserto durante 40 dias e lá foi tentado pelo demônio. Em alguns detalhes que uns diferem dos outros, mas o importante é que eles falam do deserto e dos 40 dias. Quando os padres e os bispos viram isso, lembraram que também foi 40 a quantidade de anos que o povo peregrinou no deserto até a terra prometida. Assim, a Páscoa, ou o céu,
é a nossa terra prometida. E o deserto do mundo, precisamos nos converter. Detalhe: quando os padres da igreja meditaram esses trechos do Evangelho, eles entenderam que a primeira tentação de Jesus, que é a do pão, ela fala da tentação pelo prazer. Sabe, quando a mamãe precisa de ajuda, mas a preguiça fala mais alto e eu acabo ficando no meu canto? Então, a segunda tentação, que é a de ter os reinos, é a tentação do ter. Eu quero o último modelo de celular, embora o meu celular está funcionando muito bem. E a terceira tentação, que é quando o demônio leva Jesus até o alto do templo e fala para ele se jogar, que os anjos vão ajudá-lo, é a tentação do poder, de aparecer. Outros padres da igreja viram um pouquinho diferente. Para eles, Jesus nos ensina como combater as tentações que temos na nossa vida. E cada uma das tentações de Jesus revela os campos de batalha. O pão nos lembra da nossa divisão interna casada pelo pecado original. Querendo fazer o bem, acabamos fazendo o mal. Essa tentação nós vencemos com o jejum, disciplinando o nosso corpo. Os reinos representam a tentação de seguir o que o mundo diz, o Instagram, o Twitter, esquecendo o que Jesus nos ensinou. Essa tentação nós combatemos com a caridade, que nos lembra de usar os bens que passam para alcançarmos os bens que não passam. Já a tentação de aparecer, essa nós só vencemos com oração, porque essa tentação vem de Lúcifer e seus anjos, e eles são muito inteligentes e sedutores. Para combatê-los, apenas se nos abrirmos ao Espírito Santo pela oração. Ou seja, a nossa bússola aponta para o norte, e esse norte é o céu. Será que a gente vai se deixar enganar pelas tentações? Para a gente descobrir quais são essas tentações na vida de cada um e conseguir combatê-las, a gente já sabe, nós já temos a dica. Jesus passou a cola. É a esmola, o jejum e a oração. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero seus comentários, tá bom?